Grande Arcano, ou O Ocultismo Desvendado, por Eliphas Levi, Editora Pensamento. Segunda parte, capítulo 5. Os ritos sagrados e os ritos malditos. Está relatado na Bíblia que 2 padres, tendo posto um fogo profano nos seus turíbulos, foram devorados diante do altar por uma explosão de ciúme do fogo sagrado. Esta história é uma ameaçadora alegoria. Os ritos não são, de fato, nem indiferentes, nem arbitrários. Os ritos eficazes são os ritos consagrados pela autoridade legítima, e os ritos profanos produzem sempre um efeito contrário ao desejado pelo temerário operador. Os ritos das antigas religiões dissolvidas e anuladas pelo cristianismo são ritos profanos e malditos para quem não crê seriamente na verdade destas religiões, hoje proscritas. Nem o judaísmo, nem os outros grandes cultos do Oriente disseram a sua última palavra. São condenados, porém ainda não foram julgados, e até o julgamento, seus protestos podem ser considerados como legítimos. Os ritos deixados atrás pelo andar do progresso religioso são, por isso mesmo, profanados e como que malditos. Poderão compreender mais tarde as grandezas ainda ignoradas do dogma judaico, porém o mundo cristão não voltará por isso à circuncisão. O cisma de Samaria era uma volta ao simbolismo do Egito. Por isso, nada ficou dele, e as 10 tribos desapareceram misturadas com as nações e para sempre absorvidas por elas. Os ritos dos grimórios hebraicos, já condenados pela lei de Moisés, pertenciam ao culto dos patriarcas, que ofereciam vítimas nas montanhas, evocando visões. É um crime querer começar novamente o sacrifício de Abraão. Só os cristãos católicos e ortodoxos estabeleceram um dogma e fundaram um culto. Os hereges e sectários só souberam negar, suprimir e destruir. Levam-nos ao deísmo vago e à negação de toda religião revelada, o que rechaça a Deus a uma tão profunda obscuridade
que os homens não são mais interessados em saber se verdadeiramente ele existe. Fora das magistrais e positivas afirmações de Moisés e Jesus Cristo acerca da divindade, o resto nada mais é que dúvida, hipótese e fantasia. Para os antigos povos que odiavam os judeus e a quem os judeus detestavam, Deus não era mais que o gênio da natureza, gracioso como a primavera, terrível como a tempestade. E as 1000 transformações desse Proteu tinha povoado de grande multidão de deuses os diversos panteões do mundo. Porém, acima de tudo, reinava o destino, isto é, a fatalidade. Os deuses dos antigos eram apenas forças naturais. A própria natureza era o grande panteu. As consequências fatais de tal dogma deviam ser o materialismo e a escravidão. O Deus de Moisés e de Jesus Cristo é um. É espírito, é eterno, independente, imutável e infinito. Pode tudo, criou todas as coisas e governa todas elas. Fez o homem à sua imagem e semelhança. É nosso único Pai e nosso único Senhor. As consequências destes dogmas são o espiritualismo e a liberdade. Deste antagonismo nas ideias, concluíram despropositalmente a um antagonismo nas coisas. Fizeram do Panteu um inimigo de Deus, como se o Panteu existisse realmente algures a não ser no domínio do próprio Deus. Fazem da natureza um poder revoltado. Chamaram Satã ao amor. Deram à matéria um espírito que ela não podia ter e, pela lei fatal do equilíbrio, resultou daí que materializaram os dogmas religiosos. Deste conflito resultou um contrassenso, ou talvez um mal-entendido imenso. É que reclamaram a liberdade do homem em nome da fatalidade que o prende. E uma sujeição ao nome de Deus, que é o único que pode e quer libertá-lo. A consequência desta perversão de juízo é um incrível mal-estar e uma espécie de paralisia moral, porque em toda parte se vêem obstáculos. Confesso que entre Proudhon e Veuillot, nem mesmo tenho a menor vontade de escolher. As religiões mortas jamais revivem. E como disse Jesus Cristo, não se põe o vinho novo em vasos velhos. Quando os ritos se tornam ineficazes, o sacerdócio desaparece. Porém, através de todas as transformações religiosas, foram conservados os ritos secretos da religião universal. E é na razão e no valor destes ritos que consiste ainda o grande segredo da franco-maçonaria. Os símbolos maçônicos constituem, de fato, no seu conjunto, uma síntese religiosa que ainda fala ao sacerdócio católico romano. O conde José de Mestre o sentia instintivamente. E quando, no seu espanto de ver o mundo sem religião, aspirava a uma aliança próxima entre a ciência e a fé, voltava involuntariamente os olhos para as portas entreabertas do ocultismo. Agora, o ocultismo maçônico não existe mais. E as portas da iniciação estão completamente abertas. Tudo foi divulgado, tudo foi escrito.
O vigilante e os rituais maçônicos se vendem a quem quiser comprá-los. O Grande Oriente não tem mais mistérios, ou ao menos, não tem mais mistérios para os profanos do que para os iniciados. Porém, os ritos maçônicos inquietam ainda a corte de Roma, porque ela sente que há neles um poder que lhe escapa. Este poder é a liberdade de consciência humana. É a moral essencial, independente de cada culto. É o direito de não ser maldito, nem votado à morte eterna, por dispensar a gente o ministério dos padres. Ministério necessário somente para aqueles que sentem a sua necessidade. Respeitável a todos, quando se oferece sem impor-se. Horrível, quando abusam dele. É pela maldição que a Igreja dá força aos seus inimigos. A excomunhão injusta é uma espécie de consagração. Jacques de Molay, na sua fogueira, era juiz do Papa e do Rei. Savonarola, queimado por Alexandre VI, era então o venerável vigário e o representante de Jesus Cristo. E quando recusavam os sacramentos aos pretensos jansenistas, o diácono Paris fazia milagres. Duas espécies de ritos podem, por conseguinte, ser eficazes na magia: os ritos sagrados e os ritos malditos, pois a maldição é uma consagração negativa. O exorcismo faz a possessão e a Igreja infalível cria, por assim dizer, o diabo quando empreende a sua expulsão. A Igreja Católica Romana reproduz de um modo exato a imagem de Deus, tal como a descreveram com tanto gênio os autores do Sifra Tzniuta, explicado pelo Rabin Shimon e os seus discípulos. Ela tem duas faces, uma de luz e outra de sombra, e, para ela, a harmonia resulta da analogia dos contrários. A face de luz é a figura agradável e sorridente de Maria. A face de sombra é a careta do demônio. Ouso dizer francamente ao demônio o que penso da sua careta, e nisto não creio ofender a Igreja, minha mãe. Contudo, se ela condenasse a minha temeridade, se uma decisão de um futuro concílio afirmasse que o diabo existe em pessoa, eu me submeteria em virtude dos meus próprios princípios. Disse que o Verbo cria o que afirma. Ora, a Igreja é depositária da autoridade do Verbo. Quando ela afirma a existência não só real, mas pessoal do diabo, este existirá pessoalmente. A Igreja Romana o terá criado. Todas as igrejas milagrosas da Virgem têm a cor escura, porque a multidão gosta de olhar a religião pelo seu lado tenebroso. Dá-se com os dogmas como com os quadros poderosamente iluminados. Se atenuardes as sombras, enfraquecereis as luzes. A hierarquia das luzes. Eis o que é preciso restabelecer na Igreja, em lugar da hierarquia das influências temporais. Que a ciência seja dada ao clero, que o estudo aprofundado da natureza revele e dirija a exegese, que os padres sejam homens maduros e experimentados nas lutas da vida, que os bispos sejam superiores aos padres em sabedoria e virtude, que o Papa
seja o mais instruído e sábio pelos padres e o Papa pelos bispos. Que haja para o sacerdócio uma iniciação progressiva. Que as ciências ocultas sejam estudadas pelos aspirantes ao santo ministério e, principalmente, esta grande Cabalá judaica, que é a chave de todos os símbolos. Só então a verdadeira religião universal será revelada e a catolicidade de todos os tempos e de todos os povos substituirá este catolicismo absurdo e odioso, inimigo do progresso e da liberdade, que luta ainda no mundo contra a verdade e a justiça, mas cujo reino passou para sempre. Na Igreja atual, como no judaísmo do tempo de Jesus Cristo, o joio se acha misturado com a boa semente e, com medo de arrancar o fermento, não ousamos tocar no joio. A Igreja espia seus próprios anátemas. Ela é maldita porque amaldiçoou. A espada que desembainhou voltou-se contra ela, como predisse o Mestre. As maldições pertencem ao inferno e os anátemas são os atos do papado de Satã. É preciso remetê-los ao Grimório de Honório. A verdadeira Igreja de Deus ora pelos pecadores e não procura amaldiçoá-los. Censuram-se os pais que amaldiçoam seus filhos, porém nunca se pôde admitir que uma mãe tenha amaldiçoado os seus. Os ritos de excomunhão empregados nos templos bárbaros eram os dos enfeitiçamentos, da magia negra, e o que o prova é que se cobriam as coisas sagradas e se apagavam todas as luzes, como que para prestar homenagem às trevas. Então excitavam-se os povos à revolta contra os reis, pregavam-se a exterminação e o ódio, punham-se em interdito os reinos e aumentava-se por todos os meios possíveis a corrente magnética do mal. Esta corrente tornou-se um turbilhão que abala a cadeira de Pedro. Porém, a Igreja triunfará pela indulgência e o perdão. Um dia virá em que os últimos anátemas, cias temporais. Abro aqui uma nota para dizer que cias temporais não faz sentido. Provavelmente era algo a ver com temporais. E em relação a tempo, algum erro de impressão ou na própria tradução do texto. Infelizmente ficamos sem saber o que nos queria dizer Elifas nessa passagem. Um dia virá que a ciência será dada ao clero, que de um concílio ecumênico serão estes: maldita seja a maldição, que os anátemas sejam anátemas e que todos os homens sejam abençoados. Então não veremos mais de um lado a humanidade e do outro a Igreja, pois a Igreja abraçará a humanidade e quem quer que pertença à humanidade não poderá estar fora da Igreja. Os dogmas dissidentes serão apenas considerados como ignorâncias. A caridade fará uma branda violência ao ódio e ficaremos unidos por todos os sentimentos de uma fraternidade sincera, mesmo com aqueles que quiserem separar-se de nós. A religião terá então conquistado o mundo, e os judeus, nossos pais e nossos irmãos, saudarão conosco o reino espiritual do Messias,
Tal será na terra, agora tão desolada e tão infeliz, a segunda vinda do Salvador, a manifestação da grande catolicidade e o triunfo do messianismo, nossa esperança e nossa fé.